Olá, eu sou a Bruna, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG. Hoje vou apresentar a aula de planejamento familiar, contracepção hormonal e de emergência, orientado pelo Dr. Gilberto. É importante iniciar a aula falando sobre os conceitos iniciais, e o primeiro deles é a eficácia, que é a capacidade do método de proteger contra a gravidez não desejada e não programada. É calculada pelo índice de Pearl, que expressa a taxa de gravidez por 100 mulheres por ano. É calculada pela seguinte fórmula: número de falhas multiplicados por 12 meses multiplicado por 100, dividido pelo número total de meses de exposição. É importante lembrar que, quanto menor o índice de Pearl, maior a eficácia, e quanto maior o índice de Pearl, menor a eficácia. Essa daqui é uma tabela que apresenta o índice de Pearl de vários métodos disponíveis no mercado, no seu uso perfeito ou uso correto, e no uso habitual e comum. Vai ser melhor explicado ao longo da aula. Também essa é uma figura que mostra os métodos mais efetivos, muito efetivos e menos efetivos, de acordo com o índice de Pearl de cada um. A segurança é o potencial do método contraceptivo causar riscos à saúde de quem o utiliza. É importante falar que quanto maior a segurança, menor a probabilidade do método trazer problema de saúde ao paciente que o utiliza. Para escolher o método ideal para o paciente, deve ser levado em conta a preferência da paciente versus a contraindicação ao uso. Na consulta de planejamento familiar, é importante apresentar os métodos contraceptivos à paciente, falar sobre o método, o modo de uso, as contraindicações e falar também sobre vantagens e desvantagens do método. É importante também identificar as condições clínicas e evidência de contraindicação, que se a paciente tiver alguma contraindicação, deve ser orientado contra os demais métodos disponíveis. Os critérios de elegibilidade foram criados pela OMS em 2019, e é o conjunto de características apresentadas pelo candidato ao uso de um determinado método e indica se a pessoa pode ou não utilizá-lo. Os métodos categoria 1, eles podem ser usados sem nenhuma restrição. Os categoria 2 são métodos que podem apresentar riscos, porém os riscos são menores do que os benefícios, tendo um uso com cautela. Categoria 3 trata-se daquele método que traz riscos superiores aos benefícios, sendo uma contraindicação relativa. Os categoria 4 são aqueles que apresentam um risco de saúde inaceitável, é uma contraindicação absoluta. Iniciando pela contracepção hormonal, são métodos que contêm esteroides sexuais femininos, estrogênio e progesterona, que são os progestágenos sintéticos, ou apenas progestágenos sem adição de estrogênio. Eles podem ser métodos combinados, que apresentam as formulações de comprimido oral, injetável mensal, transdérmico e anel vaginal. Pode ser encontrado também apenas progestágenos isolados sem adição de estrogênio, que tem nas formulações de comprimido, injetável trimestral, implante subdérmico e dispositivo intrauterino. Iniciando pelo contraceptivo oral combinado, que é o método mais utilizado no Brasil e no mundo, ele apresenta uma alta eficácia, com índice de Pearl de 0,3 no uso perfeito e 3 no uso habitual. No Brasil, cerca de 27% das mulheres no período fértil fazem uso dos contraceptivos orais combinados. Eles apresentam diversos benefícios não contraceptivos, como, por exemplo, alívio dos sintomas menstruais, como a dismenorreia, o controle do ciclo menstrual, redução da incidência de câncer de ovário e endométrio, redução da gestação ectópica. Além disso, as pacientes têm um rápido retorno à fertilidade, com aproximadamente 4 a 5 ciclos após a interrupção do método. Eles podem ser classificados quanto à variação das doses hormonais. Os comprimidos monofásicos, eles, na cartela, todos os comprimidos apresentam a mesma dosagem de estrogênio e progesterona. Pode ser bifásico, quando dentro de uma mesma cartela apresenta duas dosagens diferentes de estrógeno e progesterona, e trifásico, quando numa mesma cartela apresenta 3 doses diferentes de estrogênio e progesterona. Ela pode ser classificada quanto a dosagem de estrogênio. São considerados comprimidos de alta dosagem, aqueles que apresentam 50 microgramas de estrogênio. De baixa dosagem, aqueles que apresentam menos do que 50 microgramas de estrogênio. E ultra baixa dose, aqueles que apresentam entre 20 e 15 microgramas de estrogênio. Eles podem também ser classificados quanto a gerações. Os contraceptivos de primeira geração, eles têm como progesterona o levonorgestrel e 50 microgramas de etilioestradiol, ou seja, uma alta dose de estrogênio. Os de segunda geração são aqueles que apresentam levonorgestrel na composição, semelhante aos de primeira geração, só que com uma dosagem menor de etilioestradiol, sendo menor que 50 microgramas. Já os de terceira geração apresentam como progesterona o desogestrel, o gestodeno ou o norgestimato. E também todos eles apresentam uma dosagem menor do que 50 microgramas de etilioestradiol.
Também tem aqueles comprimidos que não têm classificação, como os que têm como progestágeno a drospirenona, clormadinona e a ciproterona, com menos do que 50 microgramas de etilenoestradiol. É importante falar que alguns autores, eles classificam essas 3 drogas associadas ao etilenoestradiol como progestágenos de quarta geração. E também, nessa categoria sem classificação, entra o estrogênio natural com algum progestágeno, independente de qual for. Com o passar da geração, os contraceptivos eles se tornaram mais antiandrogênicos, porém com maior risco trombótico. Essa tabela exemplifica alguns dos tipos de contraceptivos orais combinados disponíveis no mercado, retirados do manual do nosso departamento e do manual da Febrasgo de contracepção. Em relação ao mecanismo de ação, essas drogas elas contêm o progestagênio e o estrogênio, que eles têm mecanismos de ações separados. Os progestagênicos, eles inibem o pico pré-ovulatório do LH, evitando a ovulação. Além disso, eles causam espessamento do muco cervical, que dificulta a ação dos espermatozoides. Também apresentam efeito antiproliferativo do endométrio, que prejudica na implantação. Eles também apresentam alteração na secreção e peristalse das tubas uterinas. O estrogênio, por outro lado, eles agem inibindo a liberação de FSH, que evita a seleção e crescimento do folículo dominante, e potencializa também a ação progestagênica. Ele aumenta os receptores de progesterona, potencializando a sua ação. E também ele estabiliza o endométrio, prevenindo a metrorragia. Eles apresentam alguns efeitos metabólicos. O etilenoestradiol, ele tem um efeito na pressão arterial. Ele aumenta a síntese de angiotensinogênio, causando uma potencialização do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que causa uma vasoconstrição periférica e retenção de sódio e água, podendo ocasionar aumento da pressão. Porém, esse efeito é infrequente, principalmente nas pacientes de baixo risco, que não têm nenhum risco cardiovascular. Então, assim, não pode deixar de usar o método apenas por esse efeito. Os efeitos na anticoagulação, o estrogênio, ele é capaz de aumentar a síntese de fatores de coagulação, diminui a antitrombina 3 e aumenta o inibidor do ativador do plasminogênio. E isso causa efeito protrombótico. É importante ressaltar que esses efeitos são dose dependentes. Os comprimidos de primeira geração, eles apresentavam uma dose maior de etilenoestradiol. E foi observando que essas pacientes tinham maior tendência à trombose e todas as repercussões clínicas que ele causava. Então, quando fizeram comprimidos com menor dosagem de etilenoestradiol, foi mostrado que esse efeito de protrombótico deu uma reduzida, tornando os contraceptivos mais seguros. Em relação ao metabolismo dos carboidratos, existe um efeito sinérgico entre o estrogênio e o progestágeno de aumento da resistência à insulina. O estrogênio também, ele é capaz de interferir no metabolismo lipídico. Ele diminui o colesterol total e o LDL e aumenta o HDL. Esse efeito é modulado com o progestágeno associado. Se for uma pílula que tem o progestágeno de terceira e quarta geração, eles têm pouco efeito nesse mecanismo lipídico do estrogênio. Mas se for usado o levonorgestrel, tem uma menor redução do LDL e um menor aumento do HDL. Os riscos mais temidos do uso dos contraceptivos orais combinados a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Como já dito no slide anterior, está relacionado com a dose de estrogênio. Em relação ao progestágeno, se for utilizado de terceira e quarta geração, que são mais seletivos, essas pacientes apresentam maior risco. Diferente dos progestágenos de segunda geração, que ele apresenta um menor risco para essas comorbidades. O infarto agudo do miocárdio, ele está mais associado a outros fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, e está mais associado com a progesterona de primeira ou segunda geração, que é o levonorgestrel, e é indiferente quanto aos progestágenos de terceira geração. O risco de AVC é extremamente raro e está mais relacionado com outros fatores de risco, como, por exemplo, pressão alta, dislipidemia e enxaqueca com aura. Também,
tanto os estrogênios quanto os progestágenos, eles apresentam alguns efeitos clínicos adversos. Os efeitos relacionados aos estrogênicos são náuseas e vômitos, mastalgia, cefaleia, irritabilidade e coasma. Os efeitos relacionados aos progestagênios, são a fadiga, aumento de apetite, acne e oleosidade da pele, sangramento uterino irregular e aumento de peso. Porém, esse aumento de peso não é comprovado, mas é mais um efeito relatado pelas pacientes. Aqui, nessa tabela, vemos o manejo clínico desses eventos adversos. Se a paciente apresenta náusea, pode-se sugerir o uso noturno ou durante as refeições, os contraceptivos orais, e é importante também afastar a doença do trato gastrointestinal. Se a paciente apresenta cefaleia, é importante identificar o tipo de dor de cabeça. Se é mais uma enxaqueca ou se é de outro tipo. Se a paciente apresentar enxaqueca com aura, o contraceptivo deve ser suspenso na hora. Se apresentar apenas uma cefaleia leve, pode ser usado o anti-inflamatório não esteroidais. Se a paciente apresentar cefaleia no período menstrual, ela pode melhorar com o uso de pílula sem pausa ou pílula com intervalo mais curto, de 4 dias, ou dar uma pequena dose estrogênicas nesse intervalo. Pacientes que apresentam sangramento irregular, que são as manchas, que é o spotting, que é o sangramento escape, ou o sangramento intermenstrual, deve ser orientado que esse sintoma é mais comum nos primeiros 3 ciclos. Depois desse período, deve ser levada a possibilidade de trocar o contraceptivo com uma maior dose de estrogênio. E pode também adicionar estrogênio por 2 semanas, mantendo-se os contraceptivos. O uso de anti-inflamatório não esteroidal, ele pode auxiliar nesse controle do sangramento irregular. Pacientes com acne ou que apresentaram acne após o uso do anticoncepcional, pode ser preferido algum anticoncepcional com progestagênios mais antiandrogênicos, como, por exemplo, a ciproterona, drospirenona e a clormadinona. Caso a paciente apresente mastalgia, deve-se usar uma menor dose estrogênica, associado a um progestágeno menos seletivo, ou a drospirenona. Se a paciente apresentar ganho de peso, deve ser orientada que não existe evidência de contraceptivos orais podem interferir no ganho de peso. Deve-se identificar a causa do ganho de peso e orientar sobre o tratamento específico da causa. É importante falar sobre as contraindicações aos contraceptivos orais combinados. As contraindicações as pacientes que têm categoria 3, elas têm uma contraindicação relativa ao uso, que são medicamentos que interferem no metabolismo do citocromo P450, como a rifampicina e alguns anticonvulsivantes, como o topiramato, carbamazepina e fenitoína. Porque o anticoncepcional, ele também ele está envolvido também no metabolismo do citocromo P450, e com o uso dessas medicações pode ter uma redução da eficácia contraceptiva. Então, se tiver outra opção melhor, é melhor trocar. Pacientes com tabagistas que fazem uso de menos de 15 cigarros por dia, também é uma contraindicação relativa. Histórico de hipertensão sem a possibilidade de controle pressórico. Enxaqueca sem aura após os 35 anos. Diabetes com nefropatia, retinopatia, neuropatia ou mais de 20 anos de duração. Doença da vesícula biliar atual e colestase relacionada ao anticoncepcional oral combinado. Agora, a categoria 4 são aqueles medicamentos contra indicação absoluta, que não deve ser usado de forma alguma, como pacientes com trombofilia, como lúpus, amamentação com menos de 6 meses do pós-parto, pacientes tabagistas que fazem uso de mais de 15 cigarros por dia, com idade superior a 35 anos, hipertensão arterial crônica com descontrole, histórico pessoal de TBP, TEP, AVC, infarto, doença valvar complicada, enxaqueca com aura em qualquer idade, ou enxaqueca sem aura com idade maior do que 35 anos, que é uma categoria ou 3 ou 4, câncer de mama, hepatite viral ativa, cirrose, tumor hepático benigno ou maligno, cirurgia de grande porte com imobilização prolongada. Essas daqui são algumas tabelas que mostram as contraindicações da OMS e como que a paciente deve usar esse método. É importante falar sobre o início do uso. O melhor dia para iniciar é no primeiro dia do ciclo menstrual, que é o dia que a paciente vai apresentar a menstruação. No pós-parto, se a paciente não estiver amamentando, pode ser iniciado 3 a 6 semanas do pós-parto. Geralmente é indicado na 4ª semana. Se a paciente está amamentando no pós-parto, é importante iniciar só após 6 meses. Pós-aborto, a paciente pode iniciar o método após 7 dias. Se a paciente tem vontade de trocar
fazer uma troca do anticoncepcional oral combinado, se a paciente antes já usava algum outro contraceptivo oral, a troca deve ser feita idealmente no primeiro dia da menstruação. Se a paciente vinha tomando progestágeno isolado, ela pode ser iniciada imediatamente. Não tem que fazer uso de método de barreira, pode trocar o método. Se ela usava um injetável trimestral ou um dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, ela pode iniciar o contraceptivo imediatamente após o vencimento do método. As pacientes podem fazer pausas entre a cartela, que varia de 4 a 7 dias. Em caso de esquecimento, a paciente, se ela esquecer de tomar um comprimido por menos de 24 horas, ela pode usar o comprimido imediatamente e depois tomar a cartela da forma regular, como ela já fazia o uso. Se essa falha for maior do que 24 horas, ela deve ingerir os comprimidos, os 2 comprimidos, o que ela esqueceu e o que ela iria tomar habitualmente, no horário regular, e seguir a cartela de maneira habitual. Nesses casos, é importante orientar que a paciente deve usar um preservativo por 7 dias. A paciente pode queixar de alguns problemas, pode até interromper o método por conta própria por falta de orientação. Então, é nosso dever como profissional de saúde orientar que spotting, sangramento de escape, ele pode ocorrer nos primeiros ciclos e orientar também sinais de alerta, como dor intensa e persistente no abdômen, tórax ou membro, cefaleia intensa, que começa ou piora após o início da pílula, perda momentaneamente de visão, estocomas e icterícia, e orientar que, caso apresente qualquer um desses sinais, a paciente deve procurar um pronto atendimento com urgência. O anel vaginal, ele também é um método de estrogênio com progesterona. Ele é composto de etinil estradiol de 2,7 mg e etanogestrel de 11,7 mg. É um anel flexível, transparente, feito de evatene de aproximadamente 5 cm. Tem uma liberação diária de 120 microgramas de etinil estradiol, de etogestrel, e 15 microgramas de etinil estradiol. Tem uma alta eficácia, com índice de PIR de 0,3 no uso perfeito e 3 no uso habitual. O anel, ele dura 3 semanas e tem algumas vantagens, como facilidade de acesso, que é uma colocação mensal, não tem interferência gastrointestinal, tem um bom controle de sangramento e tem uma boa acessibilidade, uma aprovação de 90% das usuários. O mecanismo de ação é semelhante aos contraceptivos orais combinados, e que é a anovulação e alteração cervical. As contraindicações também são semelhantes aos contraceptivos orais combinados, associados à estenose vaginal, atrofia severa, prolapso uterino, cistocele ou retocele severa. De eventos adversos esperados são cefaleia, vulvovaginite e aumento da secreção vaginal sem nenhuma infecção. A paciente deve inserir por conta própria entre o primeiro e quinto dia do ciclo menstrual. E deve ser usado o método de barreira nos primeiros 7 dias do início do uso. A paciente permanece por 21 dias, 3 semanas, com o anel vaginal, retira, faz uma pausa de 7 dias e insere um novo anel após a pausa, sem necessidade de método de barreira. Nessa imagem, é ilustrado a inserção do anel vaginal e como a paciente deve inserir. A paciente pode apresentar algumas dúvidas quanto a seu uso. A paciente fica na dúvida se ela vai sentir o anel. Deve ser orientado que o anel ele fica numa região profunda, que tem pouca sensibilidade tátil. E se o anel estiver nessa região profunda, no local certo, a paciente não sente o anel. Outra dúvida que pode surgir é se o anel pode cair. Mas é importante orientar que a vagina ela é formada por uma camada muscular no sentido longitudinal que forma um tubo elástico que abraça o anel contraceptivo. Sendo assim, ele não cai. Outra dúvida é se o parceiro vai sentir o anel. É importante falar que na maioria dos casos eles não sentem. E os poucos que sentem, conforme os estudos, não se opõem ao método e alguns chegam a casais se sentem estimulados pelo método contraceptivo. A paciente também, se ela já fazer uso de absorvente interno, deve ser orientado que o uso concomitante do absorvente interno não reduz a eficácia ou gera algum problema local com o uso do anel vaginal e do absorvente. Então, é tranquilo usar os dois. O adesivo transdérmico também é um método de estrogênio e progesterona. Ele é composto de etinil e estradiol, 750 mg, é acrescido de norelgestromina, de 6 mg. É um adesivo transdérmico com um sistema matricial na superfície de aproximadamente 20 centímetros quadrados. Tem uma liberação diária de 20 mg de etinil e estradiol e 150 mg de norelgestromina. O método apresenta algumas vantagens, como a ausência de interferência do metabolismo de primeira passagem hepática,
os níveis plasmáticos são mais estáveis, tem facilidade de uso para pacientes com dificuldade de deglutição, tem o mesmo índice de perda dos anticoncepcionais orais combinados e pode ser indicado para pacientes com síndromes desabsortivas. O mecanismo de ação é semelhante aos contraceptivos orais combinados, que é a anovulação, atrofia endometrial, espessamento do muco, redução da motilidade tubária. As contraindicações também são semelhantes aos contraceptivos orais combinados, acrescidos de doença dermatológica esfoliante ou pele sensível. É importante lembrar que pacientes obesos ou que têm mais do que 90 quilos têm uma redução da eficácia contraceptiva. Os eventos adversos que podem ocorrer hemastalgia, cefaleia, reações locais, náuseas, infecção do trato respiratório superior e dismenorreia. Outro efeito que é esperado são os spots no sangramento de escape. Só que é importante orientar que tem uma redução a partir do 6º mês. A paciente deve usar um adesivo a cada 7 dias, por 3 semanas consecutivas, seguido de uma pausa de 7 dias. Lembrando que deve ser aplicado sobre pele limpa e seca, geralmente aplicado no abdômen inferior, parte externa do braço, parte superior das nádegas e no dorso superior, como mostrado na imagem. Quanto ao início do método, ele pode ser iniciado no primeiro dia do ciclo, ou seja, com a menstruação, ou então no primeiro domingo, para lembrar a paciente que ficaria mais fácil para ela lembrar, ou então no dia da prescrição. Só que é importante lembrar que, caso a paciente opte por iniciar no primeiro domingo ou no dia da prescrição, elas devem usar um método de barreira por 7 dias. Caso a paciente tenha um atraso na troca por mais de 2 dias do primeiro adesivo, por menos de 2 dias, não tem nenhuma perda de eficácia. Mas se a paciente demora mais do que 48 horas para trocar, ou na primeira, segunda ou na terceira semana, deve-se associar um preservativo por 7 dias. Se houver o descolamento do adesivo, por menos de 24 horas, a paciente, na verdade, nas primeiras 24 horas, a paciente pode recolocar o mesmo adesivo, se ele permanecer bem aderido, ou colar um novo adesivo. Se for depois de 24 horas, a paciente deve inserir um novo adesivo, reiniciar o ciclo e usar um preservativo por 7 dias. Geralmente, o descolamento ocorre nos primeiros dias e tem um risco de 5%. Os injetáveis mensais combinados, são 3 formulações disponíveis no Brasil, que a primeira é o cipionato de estradiol com acetato de medroxiprogesterona, que ele deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo e deve ser repetido após 30 dias, com um intervalo de mais ou menos 3 dias, independente de menstruação. Também tem o valerato de estradiol com nortesterona, que deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo e repete após 30 dias, com mais ou menos 3 dias, independente de menstruação, assim como o anterior. Um pouquinho diferente é o enantato de estradiol com algestona, que ele deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo e repete do 7º ao 10º dia do ciclo seguinte, então tem que esperar a menstruação. Esse método é realizado intramuscular profunda, preferencialmente na região glútea, e se tiver um atraso maior do que 3 dias, deve ser associado o método de barreira. É um método bastante eficaz, tem um índice de PIR de 0,05 no uso perfeito e de 3 no uso comum. O mecanismo de ação é semelhante aos contraceptivos orais combinados, causando anovulação, atrofia endometrial, espessamento do muco e redução da motilidade tubária. As contraindicações são semelhantes aos contraceptivos orais combinados e a paciente retorna à fertilidade em média 1 mês a mais do que os contraceptivos combinados e 50% engravida nos primeiros 6 meses. Esse método apresenta vantagens e alguns efeitos colaterais. As vantagens do método é que é um estrogênio mais natural, apresentando menor efeito sobre a pressão arterial, hemostasia, anticoagulação, metabolismo lipídico e função hepática. Por ser intramuscular, não tem ausência de efeito de primeira passagem hepática, não exige ação diária de tomar comprimido, o uso pode ser descontinuado a qualquer momento e a fertilidade retoma em curto espaço de tempo. Não tem interferência no prazer sexual. De efeitos colaterais esperados são alterações no padrão menstrual. A paciente pode apresentar menstruação irregular, menor intensidade, menos dias de menstruação, ausência de menstruação, menstruação prolongada, menstruação ocasional. Essa imprevisibilidade acaba sendo um efeito colateral que as pacientes queixam. Pode apresentar também cefaleia, vertigem e sensibilidade mamária. Começando agora com os métodos com progestagênicos isolados. O primeiro que vai ser falado são as pílulas de progestagênicos. Eles também são conhecidos como mini pílulas e consistem na administração oral de comprimidos que contêm
baixas doses de um progestagênico. Nessa tabela, vemos os disponíveis no mercado nacional. As principais indicações são contraindicação absoluta ou relativa ao estrogênio, efeitos adversos com o uso do estrogênio, ou durante a amamentação, que diferente das pílulas orais combinadas, elas não interferem na produção de leite. O mecanismo de ação geral de todas as formulações é o espessamento do muco cervical, que impede a progressão dos espermatozoides, redução da motilidade tubária e inibição da proliferação endometrial, causando hipotrofia ou atrofia do endometrial. O desogestrel, ele é o único dessas pílulas que tem como mecanismo de ação a anovulação, porque ele impede o pico pré-ovulatório do LH. E a anovulação ocorre em cerca de 97% dos ciclos. Esse método também apresenta alguns benefícios e riscos. Os benefícios é redução da dismenorreia, menor risco de DIPA, redução dos sintomas pré-menstruais, redução da mastalgia, é um regime fixo e simples, tem um retorno da fertilidade imediata após a interrupção. Ele pode ser usado por mulheres com contraindicação aos estrogênicos e eles não têm os riscos associados aos estrogênios, como AVC, infarto, tromboembolismo venoso. O risco dessas medicações é a necessidade de uma aderência cuidadosa. Deve ser tomado todos os dias no mesmo horário. E também as pacientes podem apresentar uma mudança no padrão menstrual, tendo amenorreia, ciclo curto ou longo, sangramento ocasional ou prolongado. Esses contraceptivos podem não oferecer prevenção contra a gestação ectópica, como os contraceptivos orais combinados, porque eles não promovem a anovulação. E eles podem estar associados com cistos funcionais, mais do que os contraceptivos orais combinados. Esse medicamento é bastante seguro e tem como única contraindicação absoluta o câncer de mama atual. Já as contraindicações relativas ao método é a amamentação com menos de 6 semanas do pós-parto, episódio natural de tromboembolismo venoso, câncer de mama progresso há mais de 5 anos e sem recidiva, um tumor hepático benigno como adenoma ou maligno como hepatoma, hepatite viral ativa ou cirrose descompensada, uso de barbitúricos, carbamazepina, oxcarbamazepina, fenitoína, primidona, topiramato ou rifampicina, porque são medicamentos que têm aquele metabolismo do citocromo P450, que tem uma provável redução da eficácia, doença cardíaca isquêmica, acidente cerebrovascular e enxaqueca com aura. Ele deve ser usado de forma contínua, sem pausa, sempre no mesmo horário, mesmo com eventual sangramento menstrual. Ele deve ser iniciado nos primeiros 5 dias dos ciclos. Quando iniciado nesse período de tempo, ele não tem necessidade de nenhuma contraindicação adicional. Quando ele for iniciado em qualquer fase do ciclo, deve ter a certeza de que a paciente não está grávida. E nesses casos, é importante orientar abstinência ou contracepção adicional por 2 dias. Caso a paciente esteja no pós-parto em amamentação exclusiva, ele pode ser iniciado 6 semanas pós-parto, sem ter necessidade de nenhuma contracepção adicional. Se for iniciado no pós-parto e a amamentação for parcial, deve ser iniciado após 6 semanas do parto, só que deve ser iniciado um método contraceptivo por 2 dias. Se a paciente estiver no pós-parto e não estiver amamentando, pode ser iniciado um pouco antes, que é 6 semanas do pós-parto, sem contracepção adicional. No pós-aborto, ele pode ser usado e iniciado até o 7º dia. A paciente pode esquecer de tomar o medicamento e o atraso é definido como mais de 3 horas nas minipílulas, exceto o desogestrel, que tem um prazo um pouco maior, que é de 12 horas. O que a paciente pode fazer nesses casos? Se a paciente tiver ciclos menstruais regulares, ela deve tomar a pílula assim que possível e seguir a cartela normalmente. Só que ela tem que lembrar que ela deve fazer o uso de contraceptivo de barreira por 2 dias. Se a paciente tiver em amenorreia e estiver amamentando, ela toma a pílula assim que possível e seguir a cartela, sem necessidade de nenhuma contracepção adicional. Agora, mulheres que fazem uso de desogestrel, elas têm essa mesma orientação, porém com um atraso de 12 horas para ela tomar essa ação. Contraceptivo injetável contendo apenas progestagênicos. O método que temos disponível no mercado nacional é o acetato de medroxiprogesterona de depósito, 150 mg, que deve ser usado a cada 3 meses. Ele tem como vantagem a redução dos riscos de câncer de endométrio, anemia ferropriva, doença inflamatória pélvica, gestação ectópica. Ele causa amenorreia em grande parte dos pacientes, que causa uma redução da menorragia e da dismenorreia. Tem uma posologia fácil a cada 3 meses. Tem uma alta eficácia com índice de PIR de 0,3 no uso perfeito e de 3 no uso ideal. Ele tem benefício comprovado na endometriose com alívio da dor
e também na dor pélvica crônica. Pode ser usado se tiver alguma contraindicação dos progestágenos. O mecanismo de ação desse método é o bloqueio do pico de LH, causando anovulação, e ele reduz a espessura do endométrio e também tem o espessamento do muco cervical, impedindo os espermatozoides. As contraindicações são semelhantes aos contraceptivos apenas com progestágenos. E o retorno da fertilidade, como é um método de depósito, a ovulação ela tende a retornar em 14 semanas, mas pode demorar até 18 meses, sendo prolongado. E 25% das pacientes não retornam à menstruação em um ano. Então, se a paciente tem vontade de engravidar futuramente, assim, num período de tempo curto, não é muito bem indicado esse método. Os efeitos adversos é a mudança no padrão do sangramento. Cerca de 50% a 70% das pacientes apresentam amenorreia no primeiro ano de uso e 80% no quinto ano de uso. Sangramento irregular é uma queixa de 50% das pacientes no primeiro ano e é uma importante causa de descontinuidade do método. É o único método associado ao ganho de peso. Tem estudos inconclusivos que esse método pode cursar com depressão. Tem uma redução da densidade mineral óssea, porque a medroxiprogesterona de depósito ele é capaz de produzir um estado hipoestrogênico. Tem um aumento transitório do colesterol total e LDL nas primeiras semanas. A paciente pode apresentar sensibilidade mamária, acne e cefaleia. Outro método que está sendo bem difundido hoje em dia é o implante contraceptivo subdérmico, que é o Implanol, que ele tem como composição o etonogestrel 68mg. Ele é um implante que mede 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, e tem como efeito de depósito sólido não biodegradável de acetato de etileno vinílico, saturado com 68mg de etonogestrel. E ele dura 3 anos. O mecanismo de ação é a anovulação, porque ele inibe o pico de LH, tem uma alteração endometrial e também alteração do muco cervical. As contraindicações, que são absolutas, categoria 4, são semelhantes aos demais progestágenos, que é o câncer de mama atual, acrescidos de gravidez, TVP ativa, doença hepática ativa, sangramento genital não diagnosticado, câncer de mama, tumor dependente de progesterona e alergia a componente do implante. O retorno à fertilidade com esse método, um estudo apresentou que 24% das pacientes engravidam entre 1 e 18,5 semanas após cessar o método. E também tem uma ausência de acúmulo corporal do etonogestrel. Os benefícios do método é que é uma opção para pacientes com contraindicação para contraceptivos combinados, é um método de longa duração, é rapidamente reversível, tem uma alta taxa de amenorreia, de cerca de 30% a 40% em 12 meses, e sendo assim, melhora a metrorragia. Tem uma menor incidência de gestação ectópica, câncer de ovário e de endométrio, e está associada à melhora da dor, associada à ovulação e à dismenorreia em 59% das pacientes. Os riscos dessa paciente é de ter um padrão menstrual imprevisível, que a hemorragia ocorre em 50% dos casos em 3 meses e 30% em 6 meses. Acne e alopecia, dismenorreia ocorre em 8% das pacientes, ganho de peso em 12% das pacientes, tem risco de cisto ovariano, porém de regressão espontânea após a retirada, cefaleia e labilidade emocional. O início do uso pode ser, se na ausência de qualquer hormônio, até o 5º dia da menstruação. Se a paciente vinha fazendo uso de contraceptivo oral combinado, deve ser iniciado até o 7º dia após a última pílula ativa. Se a paciente usava progestágeno isolado, pode ser iniciado em qualquer momento. Se a paciente fazia uso de algum injetável, ela deve ser iniciado o método no dia da próxima injeção. Se a paciente apresentou aborto, pode ser iniciado até o 5º dia. Se no pós-parto, deve ser iniciado dentro de 6 semanas. E se não tiver nenhuma contracepção anterior, deve-se fazer abstinência ou usar preservativo por 1 semana. O método do uso a inserção é feita por um aplicador estéreo descartável. É feito na face interna do braço não dominante, de 6 a 8 centímetros acima do cotovelo, no sentido horizontal. Tem algumas complicações menores, como a ponta visível do implante, a expulsão, autorremoção e migração do implante e sangramento local. A complicação mais temida é a lesão do nervo ulnar. Nessas imagens mostra um pouquinho da inserção. Agora, finalizando os métodos contraceptivos hormonais, temos os dispositivos intrauterinos hormonais. São o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ele possui um reservatório que libera diariamente o levonorgestrel. Tem uma alta eficácia com índice de PIR de 0,2 no uso perfeito e 0,2 no uso habitual. Ele dura 5 anos e hoje no mercado temos dois tipos, que é o Cailina e o Mirena.
O Carlina ele é um pouco menor e tem a composição de 19,5 miligramas de levonorgestrel. E a liberação diária é mais ou menos 12 microgramas no primeiro ano. Diária no primeiro ano. O Mirena ele é um pouquinho maior e ele é composto de 52 miligramas de levonorgestrel. Tem a liberação diária de mais ou menos 20 microgramas no primeiro ano. O mecanismo de ação do método é o espessamento do muco cervical. E a alta concentração de levonorgestrel, ele impede a ação do estrogênio local. Ele tem a redução da motilidade das tubas uterinas, tem um efeito antiproliferativo no endométrio. O retorno da fertilidade, nesse método, é que 24% das pacientes engravidas entre 1 e 18,5 semanas também após cessar o uso. E também não tem acúmulo corporal do levonorgestrel. As contraindicações ao método, contraindicação relativa, que seriam as categorias 3, é um fator de risco importante para DST, relações não monogâmicas, histórico de DST, história anterior de problema com anticoncepção uterina, como perfuração ou dor intensa, sangramento uterino normal, não diagnosticado, a imunodepressão, como HIV, história anterior de reflexo vasovagal, história anterior de intolerância a progestagênicos, como paciente que apresenta depressão importante, mulheres que não aceitam desenvolver oligomenorreia ou amenorreia, ou mais do que 48 horas, ou até 4 semanas pós-parto. De categoria 4, que é as contraindicações absolutas, é o câncer de mama atual, gravidez confirmada ou suspeita, distorção severa da cavidade uterina, como septos, pólipos, endometriais ou miomas submucosos, infecção aguda recente, dentro de 3 meses, ou recorrente, incluindo DST, infecção pós-parto, pós-aborto, cervicite não tratada, alergia conhecida a levonorgestrel, doença hepática aguda ou tumor no fígado. Em relação aos riscos e benefícios, os benefícios são uma boa opção para paciente que tem contraindicação a contraceptivos combinados. A paciente pode ter amenorreia ou oligomenorreia, e 20 a 40% das pacientes usuárias de Mirena e 19% das pacientes usuárias de Carlina. Ele pode ser usado como tratamento de menorragia, hiperplasia endometrial e endometriose. Pode ter uma melhora dos sintomas da endometriose e dos miomas uterinos. Os riscos são de expulsão, porque de 3 a 6% no primeiro ano de uso. Tem um risco maior em pacientes que inserem no pós-parto vaginal imediato e sangramento menstrual intenso. Tem risco de perfuração, que é reconhecida com quadro de dor e sangramento importante após a inserção, infecção, gravidez ectópica, gravidez tópica. Os riscos hormonais dos hormônios são acne, hirsutismo, cefaleia, náuseas e alteração de humor. A inserção, ela deve ser feita, ela pode ser feita no período menstrual, que tem uma inserção mais fácil, e também exclui a gravidez, mas pode ser inserida em qualquer momento, desde que seja descartada a gestação. No pós-parto, ele deve ser inserido até 48 horas do pós-parto ou após 6 semanas. Deve ser orientado na maior taxa de expulsão do pós-parto normal imediato. No pós-aborto, ele pode ser introduzido imediatamente após. As complicações da inserção é complicação vasovagal, que é aquela sensação de náusea, de sensação de desmaio, e deve ser orientado para a paciente ficar em posição de Trendelenburg, ficar mais quietinha e logo depois levantar. Perfuração uterina, que a gente já falou dos sinais clínicos, e sangramento e dor abdominal. Na imagem mostra um pouco da inserção do DIU, Mirena. E a remoção pode ter como complicação o fio não visualizado, que ocorre em 4 a 18% das pacientes. Essas pacientes que não apresentam um fio visualizado, elas devem ter segmento com ultrassom e com a clínica. Para retirar o DIU, nesses casos, pode ser usado a escovinha citológica na endoscervice para tentar retirar o fio do orifício, tentar puxar. Mas pode ser usado também a pinça de Boseman para tamponamento uterino, localização de fio descartável, uma pinça Kelly ou um gancho de DIU ou uma pinça jacaré, para tentar puxar o DIU de dentro da cavidade uterina. Quando falha essa tentativa de retirada, o paciente deve ser levado à esteroscopia para retirar o DIU. O último tópico da aula é a contracepção de emergência. É um método que pode ser utilizado por mulheres nos dias após o intercurso sexual desprotegido e que poderia ocasionar a elas uma gestação indesejada. Os métodos mais usados é o método de USP, que usa etinoestradiol de 100 mg e levonorgestrel de 500 microgramas, de 12 em 12 horas, um comprimido de 12 em 12 horas em 2 tomadas. Está mais relacionada a efeitos colaterais e deve ser usado até o 5º dia da relação desprotegida. Hoje, o método mais utilizado é o levonorgestrel isolado, que é o levonorgestrel de 1,5 mg, dose única ou fracionada de 12 em 12 horas, em 2 tomadas.
é a mais utilizada porque tem menos efeitos adversos e deve ser tomada idealmente até o terceiro dia, mas ela pode ser estendida até o quinto dia, só que com uma menor eficácia. Lembrando que a eficácia de qualquer um dos métodos ela é inversamente proporcional ao tempo decorrido desde a atividade sexual. As indicações ao método é o uso isolado de espermicida, esquecimento de 2 ou mais pílulas de contraceptivo oral combinado, esquecimento ou atraso de 1 ou mais minipílula de progestágeno por mais de 3 horas, se for o levonorgestrel, um atraso de mais de 12 horas, o atraso de 2 semanas da aplicação do injetável trimestral, quando a usuária fica mais de 24 horas com o método transdérmico descolado ou sem na primeira semana, quando o anel vaginal é expulso ou removido por mais de 3 horas na primeira semana, ou após 5 dias de abortamento, gravidez ectópica ou esvaziamento uterino por gravidez molar. Após 21 dias do pós-parto, se ela não estiver amamentando. As contraindicações ao método, a única é a gravidez confirmada. O mecanismo de ação ele é dividido de acordo com a fase do ciclo. Se for na fase folicular, ele altera o crescimento folicular, impedindo ou retardando a ovulação por muitos dias. A ovulação ela é impedida ou adiada em 85% dos casos, não havendo contato dos gametas femininos com masculinos. Já na fase lútea, após a ovulação, ele visa impedir a fecundação e tem alteração da motilidade tubar e do músculo cervical. Quando que deve fazer o uso do método regular depois de tomar a pílula do dia seguinte, que é essa pílula, a contracepção de emergência. Se a paciente quiser iniciar o método hormonal oral, injetável, vaginal, transdérmico, pode ser usado imediatamente após o uso do levonorgestrel. Se ela quer inserir DIU, também pode ser inserida imediatamente após descartar de gravidez. Se ela quer usar o dispositivo intrauterino, liberador de levonorgestrel, tem que aguardar a certeza de que não engravidou. Se iniciou o método logo após o uso do contraceptivo de emergência, o anticoncepcional ele pode ser iniciado a qualquer momento, desde que a gravidez seja descartada. Um assunto que tem se falado é sobre o DIU de cobre como contracepção de emergência. Ele pode ser usado até o 7º dia da atividade sexual desprotegida, e estudos sugerem uma eficácia maior do que os métodos hormonais. Porém, deve ser realizada uma triagem rigorosa, porque deve ser evitado em mulheres com uso de doenças sexualmente transmissíveis e deve ser pesquisado todas as contraindicações ao DIU de cobre. O artigo científico ele é sobre o bloqueio intracervical para a colocação do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel em pacientes no unigestos. É um estudo randomizado duplo cego. A fonte é o Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, publicado no ano de 2022. O objetivo do estudo é avaliar se um bloqueio intracervical de 3,6 ml de lidocaína a 2% reduz a dor na colocação do tenáculo, que é o POSI, e na inserção no sistema intrauterino liberador de levonorgestrel no unigestos. E, além disso, avaliar se o bloqueio intracervical tem algum efeito na facilidade da inserção do dispositivo e na experiência geral do procedimento. Foi um método, um ensaio clínico randomizado duplo cego, realizado no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e na Unicamp, no período de junho de 2018 a junho de 2017 a agosto de 2018. Como critério de inclusão, são mulheres unigestas que desejavam usar o Mirena como contraceptivo, estar com a idade de 18 a 45 anos, que nunca tiveram a contracepção intrauterina anterior. E elas tiveram que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de inclusão é a categoria 3 ou 4 para o método, mulheres com alergia ou contraindicação à lidocaína, pacientes com dor pélvica crônica ou qualquer anormalidade ou histórica cirúrgica do colo uterino, uso de drogas ilícitas ou álcool, distúrbios psiquiátricos conhecidos, uso crônico de medicamentos que pudessem interferir na percepção da dor. Foram divididas as pacientes em três grupos. Um que foi realizado o bloqueio intracervical com lidocaína sem vasoconstritor 2%, e o outro foi feito agulhamento seco intracervical com a mesma técnica usada no grupo anterior, e outro grupo sem nenhuma intervenção. Os resultados eles foram investigados imediatamente após avaliar a facilidade da inserção e a escala visual da dor das pacientes. Depois é realizada uma ligação de 24 a 48 horas após o procedimento, questionando sobre desconforto e expectativas sobre o procedimento, e também foi analisado as variáveis demográficas. Foi randomizado com a proporção de 1 para 1 para 1. Os resultados é que houve uma menor frequência de dor intensa na colocação do POSI com bloqueio intracervical, também teve uma menor frequência da dor intensa na inserção do método com bloqueio intracervical, uma menor pontuação de dor média na inserção com bloqueio cervical, avaliada pela escala visual de dor, e as pacientes que fizeram do grupo do bloqueio intracervical tiveram menos dor do que o esperados, quanto às expectativas que elas tinham, né? E
elas tiveram uma maior disposição para passar por uma nova inserção do que os demais grupos. E também teve a facilidade da inserção foi semelhante entre os grupos, não havendo significado estatístico. A conclusão do estudo é que uma das principais barreiras para a aceitabilidade do método é a dor da inserção. Nesse contexto, é importante informar os potenciais usuários que existem métodos para reduzir a dor. E o uso do bloqueio intracervical com lidocaína é uma estratégia que pode ser oferecida para reduzir a dor e desconforto associado à dor da inserção do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel e noligestas. E é isso, obrigada. Essas são as minhas referências. E é isso.